Eu gostaria de pregar nessa manhã sobre o tema O Drama do Calvário. O Calvário, ele é uma história como que de um teatro. Nós vamos entender um pouco essa história nessa manhã. Lucas, capítulo de número 23, verso 33 a 48, vai dizer assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava essa inscrição, em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou ou morreu. Amém? Desde o princípio da fundação do mundo, Deus já havia nos dado sinais de que Ele traria salvação para a criação que um dia caiu e se rebelou contra Ele. Por que eu digo rebelou? Porque o ato do homem contra Deus não foi um ato de pecado. O ato da queda do homem foi um ato de rebelião contra Deus. Ora, visto que Deus havia dito para Adão e para Eva: Vocês podem comer de tudo nesse lugar, menos de uma coisa vocês não comerão. E o motivo era: porque o dia que comeres, conhecerão o bem e o mal, e serão como eu. Deus dizendo. Então o homem, quando come do fruto, não come num ato de desobediência, come num ato de rebeldia, porque eles não queriam só experimentar do fruto, eles queriam ser parecidos com Deus, eles queriam sair da proteção divina, eles queriam ter o mesmo conhecimento que Deus tinha. Então não é apenas um ato de pecado, mas um ato de rebelião. E quando o homem cai, quando a humanidade peca, há sobre a humanidade uma justiça, há sobre eles uma condenação. E a condenação do homem não era qualquer condenação. Quando nós falamos de altar aqui, que Jesus pagou o preço por nós, na cabeça de muitos, se não dizer quase todos, não tem ideia do que é esse preço. Porque nós nunca estivemos condenados na nossa era. Diferente de Adão, Eva e todo o Antigo Testamento. Aquelas pessoas sabiam exatamente o que era estar em condenação. Porque a condenação do homem não era apenas ter uma vida amaldiçoada na terra, mas era ter uma vida de eternidade sem Deus. Adão sabia exatamente qual era esse preço. Porque diferente de todos nós aqui, Deus descia toda a tarde para comungar-se com Adão. Deus descia toda a tarde para conversar com Adão. Deus descia toda a tarde para se relacionar com Adão. Quantos aqui recebem a visitação de Deus toda a tarde? Então nós não sabemos o que era uma vida sem Deus. Então quando nós dizemos Jesus nos livrou da condenação, nós nem sabemos o que é. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós vivemos 70 anos nesse lugar, que não é muita coisa, mas irá dizer como viveremos a eternidade depois daqui. Porque hoje, tudo que nós plantamos dentro de 70 anos, irá dizer como você irá viver a tua eternidade. Quer que eu te diga o que era uma eternidade? Uma eternidade, a Bíblia vai dizer que um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Se você acha que demora muito tempo para passar 70 anos, tente pensar na sua cabeça o que é viver uma eternidade sem Deus. Porque o pecado do homem, ou o tal inferno que nós pensamos,
onde a Bíblia vai dizer que o bicho não morre, que o tormento não morre. Nós pensamos que é apenas um lugar onde há fogo e queima a alma e tem um demôniozinho com espeto espetando a gente toda hora. Mas deixa eu te dizer que o pior de tudo isso é estar na eternidade sem Deus. É estar naquela eternidade sem a presença daquele que te criou. Porque entenda uma coisa, nós fomos criados por Deus para sermos santos. Sabe o que é o termo santo? Não é ser religioso, é ser separado. Nós fomos criados por Deus para relacionamento. Sabe o que é para? É um indicativo de propósito. Deus não criou o homem para o homem andar só e distante de Deus. Deus criou a humanidade para a humanidade ter com Deus comunhão. Quando o homem peca e o homem cai, ele perde o sentido do propósito. Ora, visto que Deus, quando cria Adão, cria para ter com ele relacionamento. Quando o homem peca, o homem abre mão desse relacionamento para viver só. Então o que Deus faz? Deus diz, eu vou elaborar um plano para trazer vocês de volta para mim. Porque o homem se perdeu. Vamos entender com 2 textos o que Deus queria dizer. Gênesis capítulo 15, verso 13, vai nos dar uma ideia do plano de Deus. E olha o plano de Deus. Então disse Deus, ou disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá em paz para os teus pais, em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol estava posto e era escuro, eis que um fogo fumejante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. E eu vou explicar o que é essas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que é esse texto? Esse texto era Deus selando a aliança com Abraão. E o que estava composto nessa aliança? 2 coisas, uma da parte de Abrão e outra da parte de Deus. Da parte de Abrão era, ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, e somente a ele adorar. Então dentro do pacto, Deus estava dizendo, você vai se relacionar somente comigo, que era a função do pacto inicial, quando Deus cria a humanidade. E da parte de Deus era, eu vou te dar uma terra, vou te dar descendentes, e vocês serão numerosos, ok? Ok? Então vamos fazer um pacto. Isso que nós vimos aqui, se você olhar o texto acima, você vai ver que Deus pede para Abrão cortar 3 grandes animais ao meio de 3 anos cada um. Quantos anos eu disse? Quantos anos eu disse? 3 anos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Ali já estava apontando para o sacrifício na cruz. Mas vamos entender melhor. Ele corta os animais grandes, ele coloca uma metade de um lado, outra metade do outro. Os animais pequenos ele não cortava, colocava inteiro, um de cada lado. Quando ele cortava os animais grandes, o sangue escorria pelo meio. Isso era um costume do mundo antigo. Grandes senhores de grande posse de terra, quando ia firmar um contrato, fazia esse tipo de ritual. Só que os 2 tinham que passar no meio das metades. Por quê? Porque nesse pacto, um estava dizendo para o outro, aquele que quebrar o pacto, acontecerá com ele o que aconteceu com esses animais. O sangue dele deverá descer na terra. Quando Abrão corta as metades, Deus coloca um sono em Adão. Adão, dorme. O texto que lemos, quem é que passa no meio das metades? Um fogo. Isso é uma teofania, uma manifestação de Deus na terra. Quem é que passa no meio das metades? Responda. Deus. Quando Deus passa no meio das metades, de onde é que está Abrão? Dormindo. Ele não passa no meio das metades. Pergunte para mim por quê. Pergunte para mim por quê. Porque se Abrão passasse no meio das metades, qual que era o acordo? Ele não poderia trair a Deus.
Se ele traísse a Deus, ele tinha que morrer. Quando Deus passa no meio das metades e não deixa Abrão passar nas metades, Deus está dizendo: eu vou fazer a promessa cumprir. Se você quebrar o pacto, eu morro no teu lugar. O que acontece lá na frente? A geração trai a Deus. Quando a geração trai a Deus, o que Deus precisa fazer? Morrer no lugar deles. E olha, outro texto, para que você entenda o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 22, verso 12. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, que era o filho de Abraão, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes o teu filho, teu único filho. Nisto levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. Sabe quantos anos um carneiro nasce o chifre a ponto de você amarrar nele? 3 anos. Quando Deus pede um menino para Abrão, e ele sobe sacrificar, já era o reflexo do que seria a humanidade. O menino é a representação da humanidade. O menino deveria morrer. Quando Abraão vai para sacrificar o menino, o anjo aparece e joga um carneiro amarrado pelos chifres. O carneiro tinha de 3 a 3 anos e meio. O carneiro era a representação daquele que morreria no lugar do menino. O carneiro já era a representação do que Deus faria no futuro. Porque a descendência de Abraão, ou de Abraão, quebraria o pacto. Só que na hora de Deus executar a sentença sobre o filho, Deus envia o filho dele, no lugar do filho da geração de Abraão. Ali Deus já estava apontando para quê? O sacrifício na cruz. O sacrifício crucial. Ali o sangue de Deus deveria correr sobre a terra. Você e eu estávamos condenados. O nosso fim era o inferno desde o nascimento. Quer ver uma coisa? Pensa agora numa criança. Eu tenho minhas filhas pequenas. Inocente, não tem maldade nenhuma. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, essa criança já nasceria condenada. Essa criança que não tem pecado, que não tem maldade, se morresse ainda quanto criança, já estaria condenada. E a história continua, e nós sabemos os slides dessa história. Mateus capítulo 27, verso 15, vai nos narrar a história de um homem chamado Barrabás. Barrabás é outra representação da humanidade. Ele deveria ser morto na Páscoa. Ele já estava com a sentença sobre a cabeça dele. De repente surge um galileu, puro, livre de pecado. E a história vai dizer que esse galileu morre no lugar de Barrabás. Morre no lugar desse malfeitor, que a Bíblia vai dizer. Pecador. Que o fim dele naquele dia era a morte, mas no último instante o Salvador surge para morrer no lugar dele. Jesus nasceu para morrer no meu e no seu lugar. E aí eu te pergunto, o que fez Deus morrer no nosso lugar? O que nós temos, ou o que nós tínhamos para oferecer a Ele? Porque eu e você, sabe como que nós recompensamos a Deus pelo sacrifício dele na cruz? Nós recompensamos Ele, não confiando, não dando crédito para o sacrifício que Ele fez. Porque nós não merecemos esse sacrifício. Nós não valorizamos esse sacrifício. E nós não se importamos com Ele, ou com o sacrifício dele. Deixa-me te contar uma parábola, para explicar melhor o que eu estou dizendo. Imagine você que é casado e você tem o seu parceiro. E vocês juram um para o outro amor eterno. E aí vocês saem para um lugar público, um shopping, uma churrascaria, uma pizzaria. E o seu cônjuge, que está ali agarrado no teu braço, começa a flertar com uma pessoa na mesa da frente. Visivelmente, você está vendo aquilo. Qual seria a sua reação?
Não precisa nem dizer sobre comportamento, seja sanguíneo, colérico, fleumático, seja o que for, meu amigo, vai quebrar o pau. Vamos supor que o pau quebrou. Vocês saíram dali e brigaram, e aquele que flertou com o outro se arrepende, chora, pede perdão e você perdoa. No dia seguinte vocês saem de novo e a pessoa faz a mesma coisa. O que você vai pensar? O que vai passar na sua cabeça? Desrespeito. Essa pessoa não me ama. Ela não me valoriza. É assim que nós agimos com Jesus. Nós dizemos para Ele que nós amamos Ele, que Ele é tudo por nós. Mas o primeiro pecado que aparece, a gente flerta com Ele. A primeira tentação que aparece, a gente flerta com Ele. E depois nós choramos, nos arrependemos, pedimos perdão e amanhã nós traímos Jesus de novo. Se nós não temos condições de manter uma relação assim, só Jesus. Mas aonde nós pensamos que essa relação vai chegar? Aonde nós pensamos que a nossa vida cristã vai chegar desse jeito? Nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos esse sacrifício. E a maior dificuldade nossa para se relacionar com Deus é entender que nós não merecemos. Os púlpitos desse século está pregando por aí que você é a menina dos olhos de Deus. E eu estou aqui para despregar e dizer que você não é. Você não merece esse amor. Eu não mereço esse amor. Você quer ver uma conta básica? Deus é o único juiz que julga pensamentos. E o trono, o tribunal de Deus é o único que pode julgar foro íntimo. Ok? A Bíblia diz que mesmo os salvos terão 3 coisas contra eles no dia do tribunal. Primeiro, as palavras, aquilo que você fala. Eu já estive sentado em mesa com um crente que solta palavrão assim, ó, um atrás do outro. No dia do julgamento, cada palavra sua vai estar te acusando contra Deus. Primeiro ponto. Segundo, além das palavras, os pensamentos. Se Deus pegasse os seus pensamentos agora e jogasse nesse telão aqui, o que apareceria aqui? Então deixa eu afundar o prego. Na cabeça de um adulto passa 10 mil pensamentos por dia. Quantos pensamentos passa? 10 mil. Se você é a Madre Teresa de Calcutá, de 10 mil você peca em 3 por dia, no final de um mês você pecou quantas vezes? 90. Por baixo. No final de um ano deu 1.060. No final de 70 anos deu quanto? Mais de 80 mil. Aí eu te pergunto, que tribunal hoje no mundo tem a condição de absolver um réu que infringiu a lei mais de 80 mil vezes? Fala para mim. Então você ainda continua achando que você é a menina dos olhos de Deus? Nós não somos. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender para se relacionar com Jesus. Vamos para o segundo. Pensa que a sua esposa ou seu esposo te pede uma coisa. Vamos falar com os esposos agora. A sua esposa chega para você e diz assim: fulano, lava a louça para mim. E aí você pergunta assim: isso é situação de divórcio ou não? E ela diz: não, então eu não vou fazer. Aí amanhã ela te pergunta, ela te pede mais outro favor: fulano, tira o lixo para mim. Aí você pergunta: é situação de divórcio ou não? E ela diz: não. E você diz: então eu não vou fazer. E aí vai no outro dia e ela vai te pedindo favores e você, a primeira pergunta que faz é: situação de divórcio ou não? Não, então eu não vou fazer. Quanto tempo você acha que esse casamento duraria? Porque é assim que nós nos relacionamos com Deus. Eu vou perder minha salvação? Não, então eu não vou fazer. A Bíblia nos orienta a fazer isso, mas eu vou perder minha salvação? Não, então eu não vou fazer. Eu estava conversando com a minha filha, eu tenho uma filha de 18 anos no Brasil. Eu estava conversando com a minha filha pelo WhatsApp essa semana,
E ela me mandou uma mensagem assim, porque está dando tudo errado para ela lá. Ela me mandou uma mensagem perguntando: pai, existem espíritos que atrapalham a nossa vida? E eu falei: um bocado. Um monte deles. E ela me disse assim, e eu perguntei: por quê? Pai, tudo que eu tento está dando errado. E eu comecei a pregar para ela. Porque quando eu estive no Brasil para visitá-la, ela disse assim: pai, você é a única pessoa que eu paro para ouvir sobre o evangelho. Eu não escuto mais ninguém. Eu aproveito disso e começo a pregar para ela. Sabe qual é a resposta dela para mim no final? Ela me disse assim: pai, sabe por que eu não vou para a igreja? Eu disse: não. Porque eu terei que largar tudo que eu gosto de fazer. Como ir no carnaval. Como dormir com o namorado. Parar de usar as roupas curtas que eu uso. E ela começou a listar um monte de coisa do mundo, bebê, que ela faz e que ela falou para mim que ela terá que largar. Sabe o que é isso? Ela tem consciência que não deve fazer, mas ela gosta de fazer. E como que eu explico para uma menina de 18 anos que eu não faço as mesmas coisas que ela? Não é porque eu não gosto, mas é porque eu amo a Deus. Não dá? Porque só entende o que é amar a Deus quem um dia o perdeu. Eu entendo o amor de Deus hoje porque um dia eu o perdi. Eu tive na minha adolescência e depois eu o perdi. Quando eu reconquistei de novo, eu disse: eu não posso perder ele novamente. Mas quem nunca experimentou isso não vai entender o que eu estou pregando. Vamos se dizer que, em um casamento, uma das partes pararam de se comunicar. O marido não fala mais com a esposa não fala mais com o marido. Eles se chateiam e ficam por isso mesmo. Quanto tempo você acha que vai durar esse casamento? Esse casamento vai acabar. Por quê? Porque a ausência de comunicação demonstra o quê? Desinteresse. Demonstra que aquele que não está se comunicando não se importa mais com o outro. Sim ou não? Nós falamos porque nós ainda nos importamos. Você se importa com Jesus? E por que a gente não ora? Se o único meio de se conversar com Ele é orando. Quanto tempo nós passamos sem orar? Eu digo isso porque eu já passei 1 ano sem orar, frequentando o culto. Eu não estou falando isso de uma coisa que eu pensei do nada. Eu estou te dizendo porque eu vivi. Eu passei 1 ano vindo na igreja de domingo, de terça, e passei o ano todo sem orar. Mas sem orar? Eu orava quando eu ia comer: Senhor, abençoe meu alimento. Quando eu ia dormir, ajoelhava 3 segundos, falava obrigado pelo meu dia. Quando não fazia, deitado. Meus irmãos, isso não é oração. Isso não é vida de oração. Eu passei 1 ano inteiro sem falar com Jesus. 1 ano todo sem falar com Deus. Porque eu achava que se eu orasse na hora de comer e orasse na hora de dormir, eu estava falando com Jesus e eu não estava. Desculpe te trazer esse tipo de mensagem no dia de hoje, mas eu preciso trazer a tua atenção para o relacionamento com aquele que morreu na cruz do Calvário por você. E eu preciso que você entenda qual foi o tamanho desse sacrifício. Nós não merecíamos esse sacrifício. Eu e você não merecíamos. Porque nós tratamos Jesus de qualquer jeito. Nós tratamos como aquela mulher infiel que flerta com outro na nossa frente. Nós tratamos Jesus sem falar com Ele por durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas aqui que nunca oraram. Nós levamos a vida cristã de qualquer jeito. Nós estamos aqui para ir para o céu. Mas se levarmos o evangelho de qualquer jeito, se tratarmos Jesus de qualquer jeito, não tem céu para nós. Não tem. Sabe qual é a mensagem do reino? Arrependei-vos. Não sou eu que falo, está em Mateus. Jesus aparece pregando a mensagem do reino. Primeira palavra que ele fala: arrependei-vos. João Batista aparece pregando a mensagem do reino. A primeira palavra que ele fala é:
arrependei-vos. Pastor, do que eu tenho que me arrepender? O que eu preciso me arrepender? Nós precisamos nos arrepender por não amar Jesus como Ele merece. Você pode ter uma vida moral decente, mas se você não ora, você está em pecado. Se você não ora, o amor por Deus foi embora. O alimento desse amor chama-se oração. Quantos estão entendendo? Aleluia. E eu caminho para o final. Pastor, por que é que Deus morreu na cruz então? Se eu sou tudo isso daí, se eu não mereço esse amor, se eu peco a cada instante em pensamento, seja como for, por que Jesus morreu na cruz? A resposta está no texto de Lucas que nós lemos. E eu vou reler parte dele para que você entenda. Lá na cruz estava o motivo pela qual Deus morreu por nós. Entre Jesus estava um dos malfeitores pendurados, que blasfemava. Eu vou dizer que o que blasfemava era o da esquerda e o que foi salvo da direita. Porque o da direita é o que será salvo. Então, dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava. A palavra blasfemar significa falar de modo agressivo, insultando a Jesus. Então eu quero que você deixe a sua mente caminhar agora. Imagine 3 cruzes, Jesus no meio, de cabeça baixa, todo arrebentado, um da direita ou um da esquerda, gritando com Jesus e dizendo: não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Esse camarada, entenda uma coisa, na cruz estão os 2 reflexos das 2 pessoas que irão se relacionar com Jesus. Esse primeiro aqui é aquela pessoa que só vem na igreja por aquilo que Jesus pode dar a ela, não por aquilo que Jesus é. Olha a frase dele: se tu és o Cristo, desce e faz o quê? Tira-me daqui. Esse camarada aqui não queria saber se Jesus era o Cristo. Ele não estava nem aí se ele era o Salvador do mundo ou não. Ele queria saber se Jesus podia tirar ele da cruz. Essas são as pessoas que vêm para a igreja, mas não querem saber de quem é Jesus. Quer saber se ele tem poder para curar, se ele tem poder para dar riqueza, se ele tem poder para mudar isso, se ele tem poder para mudar aquilo. Mas eles não querem Jesus. Quantos estão entendendo? Respondendo, porém, o outro, e aí que está o motivo pela qual Jesus morreu por nós. Respondendo o outro, da direita, dizia, respondendo, porém, o outro, repreendia-o. Esse termo repreender no original significa mostrou honra, honrou a Jesus. Dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação. Esse homem está nos ensinando como devemos abordar Jesus. E o princípio para abordar Jesus é o quê? Temor a Deus. Eu já expliquei aqui o que é temor num culto passado. Quantos lembram? Levanta a mão. Vou falar de novo, ninguém lembra. Misericórdia. Temor a Deus. Pensa você que foi mãe, que você que foi pai e pegou aquele bebê pequenininho para dar banho. Você tem um temor quando você está dando banho naquele bebê. Qual é? Deixá-lo cair. E você dá banho com o maior cuidado do mundo para que ele não caia. Temor a Deus é esse sentimento aí. É você tratar Deus com cuidado para não perdê-lo. O princípio para se relacionar com Jesus é amar a Deus a ponto de ter medo de perdê-lo. Todas as vezes que você é tentado e você cede e você não teme a Deus. Toda vez que você é tentado num pecado e você cede, você está mostrando que não teme a Deus. Quantos estão entendendo? Então,
Verso 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que dos nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Segundo ponto para se relacionar com Jesus. O primeiro é temor a Deus. O segundo, ele reconhece quem ele é. Ele está dizendo para o outro: ei, irmão, isso aqui é muita fé. Sabe por que é muita fé? Porque os três estão crucificados. E esse daqui está dizendo: o que está no meio não merecia estar aqui. Quem de você ia ver um crucificado do lado e ia falar que ele não merecia estar lá? Isso é fé no Filho de Deus. Numa situação totalmente contrária. E ele faz o quê? Ele reconhece que Jesus não merece estar ali, mas que ele merece. Sabe o que é isso? Reconhecimento de pecado. Nós hoje em dia não conseguimos mais, não temos feeling mais para reconhecer que erramos. E ele diz: então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que interessante. Verso 43, respondeu-lhe Jesus. Ei, quando o outro ladrão falou com Jesus, Jesus respondeu ele? Mas esse aqui, ele respondeu. E aqui eu encerro, aqui eu fecho o pensamento com você. Entenda uma coisa. Pessoas que vêm até Deus, se relacionar com Jesus por aquilo que Ele pode dar, nunca terão respostas dele. Mas aquele que se achega a Jesus, com o coração quebrantado, reconhecendo os seus pecados, e reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, Ele tem resposta de vida para você. A resposta de Jesus para esse homem foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós não temos certeza de ninguém que entrou no céu a não ser esse camarada aqui. Eu não tenho certeza se Pedro foi, se Paulo foi, eu não tenho certeza de nada. Mas esse cara aqui eu sei. Porque a Bíblia diz que no mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Um ladrão, e pasmem, esse camarada nunca jejuou, nunca pregou, nunca nada nessa vida. Mas foi salvo, porque reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Teve humildade para reconhecer os seus pecados e apresentou temor a Deus. Sem temor, ninguém verá a Deus. E eu encerro te perguntando, fazendo uma pergunta para todos vocês, e eu me incluo nela. Qual desses dois tipos nós somos nessa manhã? O da direita ou da esquerda? O que só quer Jesus por aquilo que Ele pode dar? Ou aquele que quer Jesus por amor a Deus? Aquele que ama e quer temer a Deus? Ou aquele que frequenta o culto só por... É a única comunidade brasileira que temos aqui. Arrependimento é a chave para o relacionamento com Jesus. Esse que morreu na cruz do Calvário, morreu para que pessoas com um caráter como eu e você, um caráter deturpado, um caráter quebrado, tivéssemos salvação. E Ele te amou. Ele te amou. Eu encerro dizendo: quem aqui amaria alguém que o traiu, que o rejeitou, que o enganou, que mentiu, que mente o tempo todo, que flerta com outro na sua frente? Quem aqui morreria? Você morreria? Você morreria por essa pessoa? Diga para mim. Você daria a sua vida para uma pessoa assim? Você daria a sua vida para uma pessoa com um caráter duvidoso? Você daria a sua vida para uma pessoa que abusou de uma criança? Você daria a sua vida para uma pessoa que cometeu um latrocínio e matou um inocente para roubar? Ele morreu. Por mais que a nossa cabeça não entenda isso, Ele morreu. Por mais que a nossa cabeça humana não consegue compreender isso, eu posso te dizer, Ele morreu por essas pessoas. Ele morreu por mim e por você. Pastor, como que eu
acessa o botão do arrependimento. Existe um caminho para isso. Sabe por que eu estou pregando uma mensagem como essa? E tem gente me olhando com o olho estacalado desse tamanho. Eu não sei se está com medo ou se está querendo correr daqui. Mas isso é a ausência de acessar o botão do arrependimento. Ele não é fácil, mas eu vou te dar um caminho, preste atenção. Para você acessar o campo do arrependimento, primeira coisa, você precisa querer, diga comigo, querer. Segundo, você precisa quebrar esse orgulho que está dentro de você, que te faz pensar que você é justo. Enquanto você tiver esse orgulho, que não te faz orar para se arrepender, você nunca vai se arrepender. Terceiro, você precisa confessar com a tua boca todos os teus pecados. Enquanto você e eu não confessarmos com a boca, não tem arrependimento. Você pensa que Deus esquece? A gente comete um pecado hoje e a gente esquece ele. Você acha que daqui 20 anos Deus também esqueceu? Ele não esqueceu. Você precisa amar e clamar pelo Espírito Santo. Você precisa orar. Sem vida de oração, nunca vai acessar o arrependimento genuíno e sincero. E 6, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não tem como nós nos relacionarmos com o Espírito Santo e automaticamente amar a Jesus, mantendo um pecado de estimação. Não tem como nós mantermos um relacionamento com Jesus, não querendo largar o nosso pecadinho de estimação. Sabe o que nós estamos fazendo? Crucificando Jesus de novo. É muito difícil para mim pregar sobre Jesus. Sabe por quê? Toda vez que eu tenho que pregar sobre Jesus, eu tenho que voltar na crucificação. E toda vez que eu volto na crucificação, uma faca entra no meu peito. Eu vou te dar só um detalhe e eu encerro. Sabe quando Jesus estava na cruz, que o soldado pegou um caniço, espetou numa esponja e levou com vinagre na boca de Jesus? Sabe o que era aquilo? Quantos sabem? Um ali. Eu vou explicar. Na época de Roma, existiam banheiros públicos. E os banheiros públicos, todo mundo usava, você fazia suas necessidades primeiro e segundo, um do lado do outro. E entre os buracos, tinha um vidro com vinagre e isopo, que ficava ali. As pessoas usavam o banheiro, pegavam a esponja, espremia o vinagre e limpava. E voltava no vinagre, porque o vinagre ele é antisséptico. O soldado espeta o caniço nesse isopo, que as pessoas usavam para se limpar na rua. E leva o vinagre na boca de Jesus. Aí eu te pergunto, aquele que morreu para te salvar, nós crucificamos ele todas as vezes que nós aceitamos um pecado na nossa vida. Você acha que você merece? Eu não mereço. E aí quando eu lembro disso, não tem como, os meus olhos se molham. Porque Jesus passou por humilhações que você não passaria metade. Eu não passaria metade. E se fosse por pessoas que valessem a pena, ok. Mas não foi. E aí nós chegamos num culto como esse, e nós não conseguimos abrir o nosso coração para entregar a Deus o nosso melhor. Tem pessoas que vêm aqui que já estão no automático. Vem porque não tem pão de domingo. Ei, Jesus passou por humilhações e coisas que você não tem ideia. A azorrague era um instrumento de 3 pontas, que na ponta dela tinha um osso de carneiro. Quando o soldado batia em Jesus, a azorrague dava a volta e grudava na carne. Quando ele puxava, arrancava o buraco, que você conseguia ver os ossos e os órgãos de Jesus trabalhando.
E ele não deu um grito. Ele não deu um grito. Ah, mas o que tem a ver o grito? Quando você grita, você interrompe a dor por 1 minuto. Ele não gritou nenhuma vez. A dor vinha e ia direto para o cérebro dele. Aí depois que bateram nele, jogaram a roupa sobre ele. No dia seguinte, puxaram a roupa. Você já machucou a pele e grudou na meia? Dói, não dói? Você imagine 480 cortes no seu corpo grudado numa roupa. E na hora que puxa, abre os 480 cortes. Não, você não tem ideia dessa dor, não. Próxima vez que um pecado vier na sua frente, lembra do que Jesus passou? Colocaram uma coroa de espinho, cada espinho tinha 7 centímetros. Colocaram na cabeça dele, bateram com um caniço, os espinhos entrou no crânio dele. Você já espetou uma agulha no seu crânio? Para saber a dor que é? Ele fez isso por você, para que hoje você pudesse ter o Espírito Santo. E como nós tratamos o Espírito Santo? De qualquer jeito, de qualquer forma. Essa é a cruz. Esse é o sacrifício. O madeiro da cruz pesava por média de 45 a 60 quilos. Ele já estava 1 dia e meio sangrando. Coloca um patíbulo nas costas, ele tem que carregar até o Gólgota. Sem comer nada. Esse é o seu Jesus. Feche os teus olhos. Abaixe a tua cabeça. Se coloque de pé aqueles que podem.